Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu gostaria de falar rapidamente sobre história da linguística. E a pergunta que eu tenho é: o que é exatamente história da linguística? Ou quando é que começa exatamente a história da linguística? Eu sou Herisson Cavalcante, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. E o canal está inteiramente organizado em playlists para você encontrar os temas que mais lhe interessam. Quando a gente fala de linguística, quando nós falamos do surgimento da linguística, nós muitas vezes associamos esse surgimento com o nome de Saussure, porque Saussure, Ferdinand de Saussure, é considerado, repetidamente citado em todos os lugares como o pai da linguística. E quando se faz isso, se está pensando no curso de Linguística Geral que foi publicado em 1916, após a morte de Saussure. Então, naturalmente, estamos associando o início da linguística com o ano de 1916, início do século XX. Então, por essa perspectiva, a história da linguística começa em 1916, há pouco mais de 100 anos, é uma ciência bastante jovem. Só que quando vamos observar, a linguística já existia antes de 1916. O próprio Saussure tinha décadas de trabalho como linguista antes de dar os 3 cursos em Genebra que foram transformados no curso de Linguística Geral, no livro. Ao longo de todo o século XIX, houve a linguística como ciência no formato da gramática comparativa, o método histórico comparativo. Então, nós poderíamos pensar o seguinte: não, talvez fosse mais preciso dizer que Saussure é o pai da linguística moderna, mas antes da linguística moderna, existe a linguística pré-moderna, que é a linguística do século XIX, da gramática histórico-comparativa. Só que, ainda assim, essa não é uma questão muito precisa, porque, se nós estamos falando de linguística como uma disciplina institucionalizada nos moldes das outras disciplinas e áreas institucionalizadas que existem na modernidade, tudo bem, podemos associar o início dessa disciplina formalizada, institucionalizada, com o século XIX, quando começa a haver cátedras em universidades, instituições específicas, sociedades de pesquisa, etc. e tal. Mas, se vamos falar de linguística não simplesmente como uma disciplina institucionalizada, mas como uma área do conhecimento e como um conjunto de conhecimentos que são voltados para a compreensão das línguas humanas, então nós não podemos limitar a história da linguística à disciplina linguística, à ciência linguística. A história da linguística tem que ser, na verdade, a história dos estudos linguísticos, ou a história dos estudos sobre a linguagem, ou a história das ideias linguísticas. Então, a história da linguística começa muitos séculos e até milênios antes. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Índia Antiga e em outras civilizações antigamente, nós já tínhamos reflexões sobre a linguagem em maior ou menor grau, e parte dessas reflexões devem ser consideradas e incluídas numa perspectiva de história dos estudos linguísticos. Especialmente se olharmos para o Ocidente, para a Índia, nós vamos ver que aquilo que nós conhecemos como a tradição gramatical, a gramática tradicional, que hoje em dia nós vemos como uma coisa que é oposta à linguística, na verdade, é uma parte importantíssima do desenvolvimento histórico da linguística. A gramática tradicional, desde a Grécia Antiga, passando por Roma, pela Idade Média Europeia, etc., contribuiu grandemente para várias concepções com relação aos estudos da linguagem, se não nas crenças e dos pressupostos que muitas teorias linguísticas assumem hoje em dia, mas pelo menos a esmagadora maioria do vocabulário técnico, a partir do qual a linguística começa a trabalhar com as línguas, vem da gramática tradicional, vem da tradição gramatical. É a tradição gramatical que define as classes de palavras, que identifica as funções sintáticas, que identifica as funções
dos morfemas, é a tradição gramatical que desenvolve muitas e muitas ideias e muitas descrições linguísticas que são a base do conhecimento linguístico moderno. Ainda que a linguística depois avance e descubra mais e mais coisas, inclusive porque, como a disciplina organizada, há muito mais mão de obra trabalhando com linguística hoje do que jamais houve antes, mas esses conhecimentos adicionais, esses estudos adicionais, toda essa riqueza que a linguística moderna pôde desenvolver, não anula o fato de que antes da linguística houve uma série de ideias, estudos e reflexões sobre a linguagem, tanto na tradição europeia ocidental, quanto em outras tradições de outras civilizações. Então, a história da linguística não começa com o início da linguística. Começa desde as primeiras reflexões sobre a linguagem em qualquer perspectiva. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. Eu agradeço aos membros do canal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever e considere se tornar membro e ter benefícios exclusivos. Até a próxima e Deus abençoe vocês.